Bom dia, nesta quarta-feira, dia 27 de maio, a disciplina que vamos ver é História. Abram a apostila na página 114, vamos iniciar o capítulo 2, Formas de Registro da Cultura. Então, neste capítulo, nós vamos pensar na ideia de que há milênios o ser humano registra o seu cotidiano. Então, um pouquinho da pré-história do nosso país. E nas páginas 114 e 115, o Vasculhando Ideias questiona sobre a imagem que aparece. Você já viu alguma imagem semelhante a esta? Sabe o que ela é e o que representa? Quais são os elementos que você identifica na imagem? Então, aqui aparecem algumas figuras humanas, é uma imagem bastante antiga. Viajando no tempo, página 116. Há muito tempo o ser humano registra o seu cotidiano, ou seja, o seu dia a dia, os fatos e suas ideias com a finalidade de preservar a sua memória e identidade. Na verdade, pelo que se sabe, até hoje, desde a época que habitava as cavernas, o ser humano representa a sua existência, e no decorrer da história foi assim: desenhou, pintou, esculpiu, escreveu, fotografou e etc. Por meio desses registros, podemos compreender o seu modo de pensar e de viver no período em que viveu. Então, lá em Geografia, nós estamos vendo sobre o modo de ser, de pensar e de agir de um povo. Vejam como as disciplinas são interligadas. Atividade 1. Você já ouviu falar em arte rupestre? O ano passado nós fizemos em arte esta arte. Lembram? Observe as imagens. Então, aí aparecem duas imagens retratadas em arte rupestre. Tem uma legenda abaixo de cada uma. A letra A. O que essas imagens representam? Então, elas representam o cotidiano dos seres humanos na pré-história. Letra B. Que elementos você identifica nas imagens? Então, é possível ver algumas pessoas, animais, que aparecem aí mais nítidos. Letra C. Sem as legendas, seria possível saber a localização das fotos? Não seria possível precisamente. Tá? Mas poderíamos, assim, deduzir quando essas imagens foram retratadas. Diálogo com o presente. Há muitos sítios arqueológicos no Brasil. Neles podemos encontrar registros das pessoas que viveram durante a pré-história, nas terras que atualmente correspondem ao Brasil. O sítio arqueológico Lapa Vermelha, em Minas Gerais, por exemplo, foi encontrado o fóssil de uma mulher nomeada Luzia, com cerca de 13 mil anos. Luzia é considerada um dos fósseis humanos mais antigos do continente americano. Veja no mapa a localização dos principais sítios arqueológicos brasileiros. Então, aparece um mapa citando os sítios arqueológicos. O que significa sítios arqueológicos? Então, são locais delimitados, porém sem precisão, em que são encontrados e preservados evidências de atividade do passado histórico. Então, são aquelas lembranças que são guardadas da história do nosso país. A arte e o modo de vida das pessoas. Artes plásticas. As pinturas e as esculturas podem ser consideradas registros históricos de uma época, pois algumas delas expressam a vida cotidiana das pessoas. Ao observar uma obra de arte que representa o modo de vida das pessoas do período em que foi feita, poderíamos identificar como eles se vestiam, o
comiam, como se locomoviam, como se comportavam, as profissões que existiam, entre outras coisas que fazem parte do dia a dia das pessoas. Então, será que hoje nós comemos o que as pessoas lá da pré-história comiam? Será que nos vestimos? Tem alguém que se veste como antigamente? A forma de locomoção, as profissões, enfim, tantos outros fatores que existiam lá na pré-história que hoje são bastante diferentes. 3. Aprecie as obras de arte e descreva o modo de vida das pessoas representadas. Atente-se para a paisagem, então observe bem as paisagens que vão aparecer aí nas imagens. Os elementos naturais e humanos, as roupas, os acessórios, o que as pessoas estão fazendo, etc. Então observe bem a questão dos acessórios aí, que eram os colares, brincos e até mesmo um lenço que usavam sobre a cabeça. E descreva um lado das imagens, o que vocês vão observar. Página seguinte, observe novamente as obras da página anterior. Uma tarde de domingo na ilha de Grande Jatte, do artista francês Georges Seurat, do século XIX. Várias brincadeiras de Ivan Cruz, século XXI, e faça uma comparação entre elas. Preencha o quadro comparativo com as informações que você obteve após a observação das obras. Então, vocês vão observar aí as obras e vem o quadro. Uma tarde de domingo na ilha de Grande Jatte e várias brincadeiras junto. Então, de que país são as cenas retratadas? Aí vocês vão observar e vão completar aqui. Aí tem várias questões que seguem aí e vocês vão completar através da observação. Número 5. Com qual dessas cenas seu modo de vida se parece mais? Explique. Então, vocês vão observar e ver qual dessas cenas retrata o seu modo de vida. Página seguinte, siga em frente, as fotografias. As fotografias são ainda mais fiéis ao registro das formas de viver das pessoas, isto é, elas retratam as cenas do dia a dia, o que vestem, o que fazem e etc. As fotos de antigamente eram com aspectos como os de hoje, porém havia diferença de que antigamente, lá na pré-história, as fotos eram preto e branco. Com o passar do tempo, cada vez mais foi aprimorando esta questão. Observe as imagens e responda. Então, aí tem uma foto, de uma família lá do passado e outra foto de uma família mais moderna. Qual é a expressão do rosto das pessoas? Família do século XIX, família do século XXI. Então, aí vocês vão escrever qual é a expressão. Letra B. Como as pessoas estão vestidas? Família do século XIX, família do século XXI. Letra C. Em que lugar as famílias foram fotografadas? Família do século XIX, família do século XXI. Em sua opinião, como eram as relações entre as pessoas retratadas nas imagens? Aí vocês vão colocar a resposta pessoal. Mesma coisa, família do século XIX, família do século XXI. O que você observou nas imagens para chegar às respostas da questão anterior? Aí somente o que vocês vão observar e que vocês vão retratar. Aí abaixo vem no Saiba Mais. Cultura, memória e tecnologia. Atualmente, com os avanços tecnológicos, muitas pessoas guardam as suas memórias em aparelhos eletrônicos. Antigamente, as pessoas revelavam as fotos. Hoje, nós guardamos mais no celular,
na galeria do celular ou então no computador. O uso de celulares com câmera fotográfica para fotografar momentos importantes ou espécies é muito comum. Essa é uma forma de registrar seu modo de pensar, sentir e fazer, ou seja, sua cultura. Então, como que era registrada a cultura de antigamente, através das fotos, e hoje, certo? Então, é um pouquinho da vivência da pré-história em relação ao que vivemos hoje. Para hoje, em história, são essas atividades. Que vocês tenham um dia abençoado e fiquem com Deus.